Bom, o Silas Malafaia, você sabe quem é, né? Pois é, o ICL fez um documentário sobre essa figura icônica da extrema-direita. E a gente vai repercutir um pouco desse documentário agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá? Muito bem, vou trazer Pedro Zambarda aqui na tela, que tá aí, ó, com @dropsdejogos, para você seguir e se inscrever no canal do Drops de Jogos. Se inscrever aqui também no @lu.junior. Ó, Drops de Jogos, inclusive, que trouxe a notícia em primeira mão, com a nota ali do Jovem Nerd, corte que a gente realizou recentemente, né, Pedro? Foi. Nessa questão do Jovem Nerd a gente cobriu bastante. Aí tá dando até treta nos comentários aí, que tá os fãs de bilionário meio bravo aí comigo, sei lá o que acontece. Não é notícia. Uma redação inteira é demitida, Lúcio, não é notícia. Pô, é de notícia demais, né? Eu acho que é uma notícia gritando pra todo mundo, né? Mas tem uma turma aí meio doida. Geralmente, a gente repercutiu até nos canais de extrema-direita. Eu fui parar no Central, fui parar no Gigante Richard, todos esses caras da Liga Nerdola repercutindo minhas matérias. Bom, e a gente vai falar agora do documentário do Silas Malafaia, Pedro, que também tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar, Lúcio, e tá dando o que falar por razões muito positivas, e aí eu tenho que fazer, os colegas do ICL certamente vão ver esse corte. Não é um ataque a vocês, tá, colegas? Mas é uma sugestão, talvez, para os próximos episódios, talvez destrinchar alguns outros aspectos. O Eduardo Moreira, o Leandro Demore, eles escalaram como repórteres desse documentário o Igor Melo, que é repórter da coluna da Juliana Dalpiva, e a Juliana Dalpiva é a editora do documentário. Ele é muito bom para entender o tamanho da fortuna do Silas. Só que ele tem um grande problema, Lúcio, que aí não é nenhum problema do ICL, tá? É um problema do nosso campo da esquerda. Estão faltando repórteres e estão faltando produtores de conteúdo que olhem o mundo evangélico. Quem fala isso muito é meu amigo, professor Adriano Viaro, que é apresentador lá no DCM, e ele acompanha as ondas evangélicas que tem no Brasil, inclusive o que o pessoal diz assim, essa onda do Silas Malafaia. Eles falam em terceira onda, né? Tem o Silas, tem o Edir Macedo, e aí tem alguns pastores que desgarram desses caras que são magnatas do dinheiro, donos de concessão de televisão, e passam a contestar isso. Tem, por exemplo, o Caio Fábio, e aí você tem uma diversa linhagem de pastores que tentam criticar essa onda neopentecostal. E isso foi uma coisa que o Viaro me falou, ele escreveu um texto sobre isso, a gente vai ver o texto do Viaro também. Faltou um pouco de conhecimento sobre o universo evangélico. Sobre a questão do dinheiro do Silas, isso está muito bem retratado pelo ICL, e a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. O Império Invisível de Silas Malafaia. Primeiro que assim, parece besteira isso, mas isso é importante, tá? Ilustrações da Paula Vilar, tá muito bonita a reportagem. Cara, assim. Belíssimo, e uma pegada super Poderoso Chefão, não, Sopranos, né? Bem Sopranos mesmo. Então, tem aqui as informações sobre o Silas, né? A reportagem é do Igor Melo, revisão da Helenilce Bottari, design e desenvolvimento do Éder Ribeiro, Fred Lopes e João Brise, e a ilustração da Paula Vilar com a edição e coordenação da Juliana Dalpiva. O que diz a matéria? Silas Malafaia subiu ao púlpito do templo da sede da sua igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, com um sorriso de canto de boca para iniciar o ato principal daquela manhã de domingo, em 8 de dezembro de 2024. Ele recebeu uma plateia em êxtase após a apresentação da banda da igreja. A formação usa arranjos típicos de pop rock e conta com 7 vocalistas. Quando começaram a cantar, as luzes da igreja se apagaram e o público se levantou. A banda executou a música Galileu Jesus, do astro gospel Fernandinho. A letra combina bem com a mensagem de submissão que Silas repete em seus cultos. Logo antes do refrão, os vocalistas repetiram diversas vezes o verso: "Eu me rendo ao seu amor". A igreja que mais aparece na casa de shows comporta cerca de 6.000 fiéis confortavelmente sentados, em cadeiras estofadas distribuídas pouco abaixo do amplo palco, onde ocorrem as pregações, e em um mezanino. A estrutura ainda conta com um sistema de som e iluminação de última geração, além de 3 enormes leilões de alta definição. Por que a gente está trazendo esses detalhes todos? Porque o documentário traz isso. Ele traz, gente, as doações e o sistema de financiamento do Silas Malafaia. Esse trecho aqui é bastante importante. Desde 1999, Malafaia e outros 5 integrantes da sua família abriram pelo menos 13 empresas relacionadas ao trabalho da igreja. Apesar de ter uma renda
milionária, o patrimônio da família registra apenas 7 milhões em imóveis, valor que não condiz com o estilo de vida marcado por luxo, ostentando grifes, carros importados e viagens internacionais. Até mesmo um jato de $1 milhão, mais de 5,6 milhões na cotação de abril de 2025, assim como boa parte dos carros de alto padrão que Malafaia utiliza, não estão em seu nome. Em 2013, a revista Forbes chegou a informar que o patrimônio de Malafaia seria de $150 milhões. Ele processou a revista e a publicação teve que se retratar. A quem perguntou, respondeu meramente que o valor era 2% citados pela Forbes, mas seguiu se recusando a dar detalhes precisos, tanto sobre sua renda quanto seu patrimônio. Pô, Lúcio, 2% de $150 milhões é grana, hein? Quem me dera, né? Só para falar de Deus, meu amigo. Malafaia está de olho na construção do futuro e é hoje um dos principais conselheiros e defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto que tirou dinheiro do próprio bolso para financiar manifestações públicas em defesa do ex-mandatário. Acusado de liderar uma tentativa de golpe em 2022, esse investimento na defesa de Bolsonaro virou polêmica no ato que ele organizou na Avenida Paulista em 25 de fevereiro de 2024. A manifestação bolsonarista chegou a reunir 185 mil pessoas no auge, segundo os pesquisadores da USP. Em entrevista concedida 10 dias antes do protesto, Malafaia garantiu que o dinheiro sairia do bolso dos seus fiéis. Os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo, a AVEC é braço beneficente da igreja e você vai ouvir falar muito dela ao longo da reportagem. É no nome dela, por exemplo, que está o jato que Malafaia utiliza, o fato de uma instituição religiosa que vive de doações de fiéis e goza de imunidade tributária bancar uma manifestação de caráter golpista fez com que parlamentares governistas cobrassem das autoridades uma investigação sobre a origem do dinheiro. O Malafaia, Lúcio, para você ter uma ideia, ele mandou para o ICL 18 áudios respondendo a reportagem e chamando o repórter Igomelo muitas vezes de imbecil. Imagina o tímpano que tem que ter para ouvir todos esses áudios, né? Porque o Malafaia basicamente é o André Matos do universo evangélico, né? Não sei se vocês sabem. Canta afinadíssimo, né, gente? É um negócio assim. Aliás, desculpa, André Matos, que Deus o tenha, você não merece essa comparação, mas é que me ocorreu aqui e eu não resisti e acabei falando disso. Mas, assim, aí tem... O ICL tá fazendo uma propaganda muito grande. Aliás, ontem eles bateram 1 milhão de inscritos no YouTube, né? E aí eu trago para vocês um teaser aqui do que tem nesse documentário. Mas eu repito a crítica do Viaro, tá? Que a gente vai ler em seguida. O que tá faltando aqui? Tá falando muito sobre dinheiro, tá falando muito sobre financiamento do Malafaia nos protestos. Agora, Lúcio, pra galera que segue a igreja dele, ou a galera que segue a igreja do Edir Macedo, isso para essas pessoas não é novidade e o duro, elas acham que isso é normal. Esse é o problema, não é normal. A gente tinha que adentrar mais nesse universo para tentar quebrar a lógica deles. Mas vamos ver aqui o trailer. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou o sucesso na marra pela graça de Deus, tanto na vida religiosa quanto na vida financeira. Fala, diabo! Fala, capeta! Mas fique sabendo que foi o Senhor Jeová que me trouxe até aqui! O Malafaia tem um jeitão de suburbano, de quem é cria das áreas mais populares do Rio. Olha o que a pessoa fala, meu irmão! O modo como ele troca o S pelo R não me deixa mentir. É meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Pastor! Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele foi criado no Largo do Tanque, um bairro popular na zona oeste do Rio, no seio de uma família da Assembleia de Deus. O Malafaia se tornou dono de igreja em 2010. Ele costuma dizer que desde então o seu patrimônio não aumentou um centavo. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Entendeu? O avião não é meu não, é do meu ministério. Tem nome da Associação Vitória em Cristo. Eu não sou dono do avião não. Eu não tenho dinheiro para comprar avião. Eu passei o último ano inteiro tentando entender como esse homem que se vê... Eu não tenho dinheiro para comprar... Mas a associação do senhor. E se tem um avião na associação, eu acho que o senhor é dono, né? Pela lógica. Como um pastor de origem simples, passou a viver como um milionário. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo
investigativo do ICL Notícias e vou te contar nesse podcast detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. E até como ele ganhou quase R$1 milhão da igreja dele em apenas um ano. Eu te convido a vir comigo conhecer o Malafaia do Velho Testamento. E eu sou Juliana Dalpiva. E esse aqui é o No Alvo, o podcast investigativo do ICL. Então, esse é o trailer do podcast, tá, gente? Aí vamos para a crítica do meu amigo Viaro. Eu publiquei ontem lá na Folha Democrata. Sim, a Folha Democrata tem um site, tá, gente? Não é só um canal no YouTube. Mais do mesmo, por professor Viaro, sobre o documentário do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL. Vamos lá, queridos. O ICL transformou Silas Malafaia no que ele é de fato, um nome a ser estudado, uma imagem a ser explorada, um líder a ser desmascarado. É inegável que o trabalho de investigação foi da mais absoluta excelência e que a importância dada está no modo com que o perigo que o personagem representa. Porém, faltou desmascará-lo para o público evangélico e explorar o evangeliquez, sem o qual fica difícil expor o personagem ao público manipulado. Isso aqui é uma coisa importante, tá, gente? O nosso campo político precisa entender uma coisa. Eu falei muito isso com o Breno Altman no Meteoro Repórter. Depois, se você quiser, Lúcio, eu lembro no final do corte sobre isso. Mas a esquerda precisa parar de falar só pra bolha, tá, gente? A gente tem que começar a falar, sim, com uma galera que tá mergulhada na extrema-direita. E mostrar pra eles o tamanho do possível crime ou da absoluta imoralidade que esses atores estão mergulhados, tá, gente? Então a gente tem que começar a entender a linguagem que eles falam. Não adianta a gente fazer um documentário... Eu sou agnóstico, por exemplo. Tive criação católica. Não vou fazer documentário só para católico, gente. Ou eu vou ignorar esse público. A gente tem que falar com todo mundo. E tem que ser o mais claro possível. O que o documentário do ICL acaba passando é que o Malafaia é um cara rico e poderoso. Isso é importante saber, e nos detalhes, é importante. Mas ainda não explica porque ele é esse fenômeno, entendeu, gente? A gente precisa entender melhor o que ele fez dentro do mundo neopentecostal. O Viaro prossegue aqui. A exposição dos problemas com o fisco não causará transtornos internos no movimento, mesmo porque ele se livrou todos esses anos, né? Mas trará dores de cabeça com o público secular, o que não chega a ser uma questão para ele. Eu venho alertando há tempos sobre o perigo e a necessidade de explorar o personagem em todos os aspectos. Porém, sem o entendimento de que a fé é uma commodity, pouca coisa causará ao império de Malafaia. Quando não se fala da fé, nem utiliza-se a Bíblia como uma forma de desconstrução dos discursos, tudo passa a ser uma perseguição mundana. O trabalho serve de alerta aos não evangélicos que ainda não possuem conhecimento a respeito dos vendilhões do templo. Por outro lado, o povo do livro seguirá convicto de que Malafaia é mais do que um vaso de Deus, é um vaso ungido. Eu esperava mais do documentário, diz o meu querido amigo Adriano Viaro. E aí, Suman, eu tendo a... Suman não, desculpa, Lúcio, eu tendo a concordar com o meu amigo Viaro, embora eu reconheça que muito bom o ICL ter a coragem de fazer um documentário desses, é muito importante nesse atual timing. E queria te ouvir também, Lúcio, o que você acha a respeito disso tudo que eu falei? Não, especialmente, né, Pedro, não só o timing, mas a coragem de fato, porque o Silas Malafaia não é uma pessoa fácil de lidar, especialmente é uma pessoa que tende a realizar processos, tende a colocar seu público contra os antagonistas dele, né, contra a sua oposição. Então, o ICL realmente é grandão para fazer isso, né? Não é fácil tocar nessa ferida. A ferida religião é sempre uma coisa bem complicada, porque quando o Pedro fala assim, é importante que a gente mostre para os evangélicos esse tipo de coisa, não é só porque como se a gente estivesse querendo provar a eles alguma coisa. Não, é porque a religião ela acaba sendo muito uma forma de você manipular as pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas sejam burras, que as pessoas sejam ignorantes. Não, é porque a religião ela ataca ou ela supre dificuldades que as pessoas não conseguem em outras formas, né? Então a religião seca a lágrima, gente, né? Quando tem pessoas que às vezes é ateu, às vezes não tem religião, mas quando perde um ente muito querido, o que seca a lágrima? A religião,
né? A religião está ali para confortar de alguma forma. E aquilo entra por aí e começa a caminhar para um modelo de manipulação, de interesses, né? E claramente a gente vê interesses econômicos, né? Senão um pastor que não tinha tantos bens para chegar nesse ponto, né? Qual é o interesse dele real, né? Será que esse é o evangelho mesmo, né? Enfim, são algumas perguntas que precisam ser levantadas para esse público evangélico. Será que esses líderes que eles estão seguindo são líderes de fato que estão preocupados com a sua religiosidade, com o seu bem espiritual ou não, né? Então, eu concordo com o Pedro. Acho que a gente precisa falar fora da bolha. É muito difícil, né, Pedro? Só finalizando meu comentário, essa parte religião esquerda. Porque, e progressismo, né? Ao mesmo tempo que a gente quer falar e precisa falar com esse pessoal, os evangélicos já foram maioria em votação do Lula, nos primeiros governos do Lula. Ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque o progressismo ele espera, sim, que alguns preceitos conservadores sejam quebrados. E aí entra essa competição ideológica, né? E eu acho que é uma questão também da gente começar a entender uma coisa. Assim, a religião tem um fator conservador que eu não digo que a gente tem que combater, mas que diverge de muitos de nós progressistas. A gente tem que entender também, né, Lúcio? As pessoas têm uma religiosidade, elas acreditam num Deus, às vezes, por questões muito particulares. A gente tem que também entender mais a individualidade das pessoas, né? E quando o Viaro fala que a investigação tem que ser mais ampla, eu nunca esqueço de uma história, Lúcio. Eu nunca fiz um documentário sobre a Igreja Universal, mas eu já fiz algumas reportagens sobre ela. E uma das minhas reportagens, que eu tenho muito orgulho, foi capa do portal IG, foi no DCM. O DCM tem parceria com o IG e as matérias iam para Roma naquela época. E eu tinha acabado de entrar no DCM há 10 anos, 11 anos atrás, eu tô ficando velho, né, gente? 11 anos trabalhando no mesmo lugar. 11 anos atrás eu fiz essa matéria e apareceu no livro do meu amigo do Gilberto Nascimento, que é jornalista, repórter investigativo, e trabalhou na Record e conhece a Universal por dentro. E foi um furo que eu dei a respeito dos quartos do Edir Macedo no Templo de Salomão. Eu consegui as plantas com os arquitetos e engenheiros que trabalharam na obra. E foi muito engraçado uma coisa, Lúcio. Não fiz um documentário, é uma matéria, é uma série de matérias, acho que fiz 5 matérias e teve essa matéria da planta. E eu tinha acabado de entrar no DCM e eu me inscrevi no processo seletivo do Portal R7. E eu passei no processo. Só que me ligaram e falaram, olha, acho que não vai... Não vou falar o nome do jornalista para não expor aqui. Acho que não vai rolar não, porque você publicou uma matéria aí meio polêmica. Boa sorte, parabéns, está muito bem escrito. E desligou o telefone. E o assessor da Igreja Universal ligou para mim falando aos berros que era tudo mentira o que eu tinha publicado, e eu coloquei o outro lado, né? E aí eu coloquei, mas ele não negou o tamanho da jacuzzi, da quadra de futebol society, de todos os detalhes que estão descritos na planta que tivemos acesso. Então foi um pouco polêmico mesmo. Foi um pouco polêmico mesmo, exatamente. E ele tinha um shopping center no topo do templo, gente. É muito luxo, é muito dinheiro. É além do que a gente consegue entender. Inclusive, só para finalizar, só para não parecer que eu sou contra a religião, tá, gente? Acho que religião faz parte do ser humano desde os primórdios, né? E não é todas as pessoas que têm fé ou que têm religião que são manipuladas, não é isso, tá? Só para deixar claro, para que não seja entendido de forma errônea. Pedro, antes da gente ir embora, você comentou sobre o Meteoro Repórter. Acho legal a gente colocar na tela aqui para você trazer um pouco mais do que a gente pode esperar nesse Meteoro Repórter, que está disponível para quem é membro do Clube do Fim do Meteoro. Já, nesse momento, já pode ir lá e assistir. Agora, quem não é, neste sábado estará disponível para o público em geral. Então, se você quiser assistir com antecedência, se torne membro do Meteoro por uma colaboração simbólica. Vamos lá, Pedro. Não, gente, assista uma entrevista importantíssima com o Breno Altman, que a gente fala também bastante a respeito de jornalismo internacional. O Breno tá em Juiz de Fora, tá viajando e mesmo assim concordou em conversar com a gente. É uma conversa muito relevante. A gente estava falando aí a respeito da religiosidade e ele explica pra gente como você ter críticas, você ser até contra o Estado de Israel não significa você ser um antissemita. Uma curiosidade que a gente estava falando, eu cobri o Templo de Salomão, o Edir Macedo usou elementos do Estado de Israel para tentar transformar a Igreja Universal do Reino de Deus numa igreja mais premium.
para sair só das classes baixas que ele já tinha conquistado fiéis, e aí ele vai tentar atingir as classes médias e as classes altas, o Lúcio, imitando rituais judaicos. Olha só. Muito legal essa entrevista que o Pedro fez, então fica aí o convite para você assistir. A gente vai ficando por aqui porque esse corte já está longo. Um abraço. Tchau, até a próxima.